Olá, sejam bem-vindos novamente a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro e daremos continuidade ao estudo, do nosso livro Pão Nosso, e assim a gente vai adquirindo um pouco mais de conhecimento dos estudos evangélicos. A gente começa a colocar em prática aí para a nossa renovação, para a nossa transformação, e a gente vai galgando aí nosso degrauzinho, tá bom? Na evolução, certo? Vão todos se chegando, assim por dizer, vão se acomodando com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão, né? Tudo certinho. Muito bom ver vocês aqui. Boa noite, Otília, seja bem-vinda. Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Com muita alegria eu recebo todos vocês. É muito bom estar com vocês aqui. Boa noite, querido Eric e Meire, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de pegar a aguinha fluidificada para vocês, né? Tanto para vocês como para o seu ente querido e também para os seus pets. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Boa noite, Leonice, seja bem-vinda também. Muito bom aí ter vocês, certo? A gente vai dar continuidade no estudo aqui, ó, no nosso livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 73, né? Aprendemos quanto antes. E o trecho evangélico que a gente vai ler hoje, ele vem lá escrita por Paulo, né? No livro de Colossenses. O capítulo é o 2, o versículo é o 6, tá bom? Todos bem? Todos acomodados aí? Daqui a pouco a gente vai dar início mais os recadinhos. Muito bom ver vocês aqui. Muito bom mesmo. Certo? Boa noite, querido Gustavo, meu querido amigo. Boa noite, Dei. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo também. Muito bom ver vocês aqui. Com muita alegria. Eu só torço, que hoje está chovendo, eu só torço para a internet não cair e assim não interromper a nossa live. Mas, como é uma coisa que eu não tenho controle, eu torço para que dê certo, a gente dê continuidade aí no nosso estudo, tá bom? Lembrando novamente, não esqueçam de colocar a aguinha fluidificada para vocês, para o seu ente querido, para o seu pet, tá? Não se esqueça também de sentar num lugar confortável, acalmar o coração, as mentes, né? Ligar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai misericordioso, e também a equipe espiritual, que também já se encontra no nosso lar. E a gente vai dar os recadinhos. Então vamos lá. As palestras estão acontecendo tanto online, né, que a gente já sabe, de terças, quintas e aos domingos. Esses 3 dias, né, terça, quinta e domingo, às 20h20, tá bom? E presencialmente também temos as palestras, que é de terça, quinta, das 20 horas, né? Então a gente pede para você chegar 15 minutinhos antes. De sextas-feiras, a gente está tendo a palestra às 14 horas da tarde, né, às 2 horas da tarde, e aos domingos em 2 horários no período da manhã. No período da manhã a gente está tendo às 9 horas da manhã e às 10 também. Então, lembrando os recadinhos básicos. Não pode estar com nenhuma coriza, febre, dor de cabeça, resfriado ou gripe. Lá, quando vocês entrarem, vai ter aferição da temperatura, vai ter higienização com álcool gel, o espaçamento é conforme a MS solicita, capacita 25 pessoas por cada palestra, tá bom? A gente consegue fazer um bom atendimento a vocês e isso é muito bom também. Outros recadinhos, muito importante. Não esqueçam de colocar os nomes para as vibrações, tanto para os encarnados, que é em uma lista, né, uma descrição, e para desencarnados, que seria em outra descrição, assim a gente consegue deixar tudo organizadinho, tá bom? Boa noite, Elza, seja bem-vinda.
Muito bom ter vocês aqui novamente, hein? Eu sempre falo isso porque eu gosto da presença de vocês, eu gosto de estar aqui partilhando esse conhecimento, a gente dividindo esse saber aí, que a gente cresce junto, certo? E essa reflexão de hoje é muito importante, que fala sobre isso, né? Que a gente conhece Deus tanto pelas bênçãos, né? Pelos milagres recebidos, ou a gente conhece Deus e Jesus Cristo através dos estudos, como a gente está fazendo aqui. Tá bom? Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Isso aí. Os recadinhos também muito mais importantes que a gente precisa dar para vocês em relação às doações. A gente está recebendo as doações de vocês tanto através das roupas que vocês doam em bom estado, os calçados, os livros, os eletroeletrônicos, eletrodomésticos, assim por dizer. Todas as doações a gente recebe. A gente higieniza tudo certinho, coloca no nosso bazar para a gente vender e assim arrecadar o dinheiro que faz a gente pagar, né, que ajuda a gente a pagar os nossos compromissos. O que é os nossos compromissos fixos? A água, a luz, o telefone, o aluguel da casa, que é muito importante para receber todos vocês aí, tá? Em muito conforto. Isso ajuda bastante. Então, quem puder doar, a gente agradece. Quem não puder, não tem problema também. É importante vocês também estarem participando do Evangelho. E se vocês souberem que tem alguém fazendo doação e puder levar lá na casa, a gente também agradece muito. E também temos as doações dos alimentos. Olha que importante a doação dos alimentos. Porque a gente solicita também isso para vocês? Porque essas doações de alimento a gente forma, né? A gente monta uma cesta básica e doa aos nossos irmãos necessitados, né? São 50 famílias hoje que a gente está fazendo esse acompanhamento e isso é muito gratificante, porque a gente faz além de um trabalho voluntário, a gente pratica o nosso amor ao próximo, um carinho, uma atenção a mais, tá bom? Deixa eu dar mais uma boa noite pro pessoal que adentrou aqui. Boa noite. Deixa eu ver. Regina Mobará, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Eu fico muito feliz. Deixa eu ver quem entrou mais e eu não dei boa noite. Isso aí, não consigo ver todos vocês, mas tá valendo. Certo? Daqui 2 minutinhos a gente dá início. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Que não esteja travando, que a luminosidade esteja boa, né? E assim a gente consegue dar uma continuidade aí no estudo, tá bom? Vou pegar só a minha aguinha aqui, que está separada também, para ser fluidificada. Certo? Muito bom ter vocês aqui. Querido Manuel, seja bem-vindo também. Esqueci de te agradecer a presença. Hoje, quando eu estava vindo para casa, eu tomei uma chuva, né? Mas graças a Deus cheguei bem, cheguei com saúde. Isso aí. Vamos começar a tranquilizar os nossos corações, os nossos pensamentos, né? Harmonizando, estando em sintonia com a equipe espiritual que já se encontra na nossa casa, a Deus, a Jesus, aos professores também, que nos ajuda bastante através desse estudo, dessas reflexões. Isso aí, pessoal, mandando seus emojis de amor e carinho, mandando as estrelinhas, que ajuda bastante a gente. Isso é maravilhoso. Boa noite, Kislaine, seja bem-vinda. Certo, pessoal? 20h30, né? E assim a gente vai começar a iniciar da nossa palestra. Quem se sentir confortável, feche os olhos. E quem não se sentir não tem problema nenhum. O importante é a gente estar em sintonia, né, com os pensamentos ligados à espiritualidade de luz. E assim a gente consegue receber todos os cuidados, todas as atenções e toda a reflexão através do livro do dia de hoje, tá bom? Então assim, com os olhos fechadinhos, com os pensamentos a Jesus e a Deus, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo também por mais uma oportunidade de adquirir o conhecimento através do estudo evangélico.
Agradecemos a Jesus com muito amor e com muito carinho pelos cuidados recebidos durante todos os dias, né, da semana. Agradecemos também a equipe espiritual que nos vela, que nos orienta, que nos mostra o caminho. Agradecendo também aos professores, aos alunos que nos cercam, que nos incentivam a estudar, a buscar a correção das nossas imperfeições. Agradecendo também a presença dos nossos irmãos e irmãs que vêm buscar um pouquinho de conhecimento através dessa oportunidade. E assim, Senhor, de coração aberto, de mente aberta, que possamos compreender todas essas reflexões evangélicas, que possamos guardar na nossa consciência e inconsciência todos esses ensinamentos e ajude-nos, Senhor, a colocar em prática para a nossa perfeição, né, para a nossa transformação e assim nos tornarmos pessoas melhores e assim partilhar desse conhecimento a todos os nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado, sendo testemunha do seu evangelho aqui na terra, levando um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, de atenção aos nossos irmãos e irmãs necessitados. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Quando a gente faz essa conexão aí, a gente se sente mais leve, se sente mais harmonizado e mais amoroso. Então vamos lá, o nosso estudo é do nosso livro Pão Nosso. Essa aqui é a versão que eu tenho, a versão de bolso. A gente está no estudo da página, do capítulo 73, Aprendamos Quanto Antes. Aí, o trecho evangélico, ele vem lá do Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Se diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, né? Nosso querido Paulo, ele vem trazer essa reflexão e a gente vai dar uma lida também em relação a essa passagem, para a gente ter um pouco mais de entendimento e fixar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Na nossa realidade de hoje, e assim a gente consegue exercitar essa transformação. Ele começa lá, o título é A Vida em União com Cristo. Aí ele começa no versículo 6, assim, olha: Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Olha só. Estejam enraizados nele, construam sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Então, como a gente já está adquirindo esse conhecimento através do estudo evangélico, a gente já está conhecendo Jesus, a gente tem que viver com ele, né? Estar na presença dele, trazer ele cada vez mais perto para a nossa vida, para a nossa realidade, ter essa união de irmão mais velho, né? Que ele é o nosso irmão mais velho, o nosso mestre espiritual, a gente tem que ter essa afinidade com ele. E se tornarem mais fortes na fé. Como que a gente se torna mais forte na fé? Através da prática diária. A fé, ela tem que ser alimentada todos os dias, ela tem que ser vivenciada todos os dias, né? Assim a gente vai se fortalecendo. E olha que interessante. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo. Então, esse trecho, ele já vem nos refletir isso, faz a gente refletir nisso, que a gente tem que ser um buscador da verdade, a gente tem que ir atrás dos ensinamentos evangélicos, não esperar os ensinamentos de braços abertos, né, cruzados, assim por dizer, venha a nós o vosso reino, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que se exercitar, a gente tem que ser esse buscador. Ah, será que o Alessandro está dizendo isso é verdade, né? Nesse livro? Deixa eu dar uma pesquisada lá. Aí você vai ler, você vai ter uma compreensão. Ah, é verdade, o que ele diz está escrito aqui. Então, eu vou exercitar isso. Ah, não diz isso? Então, eu vou tomar uma providência daquilo que eu compreendi. Vou exercitar.
E é assim que a gente consegue desenvolver o nosso lado espiritual, indo atrás das informações, buscando leituras salutares, buscando referências em ensinamentos evangélicos, como o nosso mestre Jesus, que nos deixou os ensinamentos bíblicos. Olha aí, né? A gente tem que exercitar isso com muita alegria e com muito amor. Ele continua: pois em Cristo, como ser humano, está presente em toda a natureza de Deus. Como assim Jesus está presente em toda a natureza de Deus? Jesus está presente a todo instante na nossa vida, mas por nossa ignorância, por nossa falta de sensibilidade, muitas vezes a gente não consegue sentir a sua presença. A gente não consegue sentir as intuições que a gente recebe, as orientações, os caminhos a ser trilhados, porque a gente se tranca no nosso íntimo, a gente se entristece por qualquer coisa, a gente não se fortalece na fé, na oração, no vigiar. Então, qualquer coisinha que sai do nosso controle, né? Porque a gente não tem controle de nada, a gente só tem controle em relação às situações que nos causam. Então, a reação que eu vou agir, a reação que eu vou tomar em relação às coisas que me causam, isso eu tenho controle. As demais coisas que estão fora de mim, que estão fora do meu controle, eu não consigo manusear. Então, a gente tem que ter essa percepção. Então, tudo que está à nossa volta é Jesus e Deus ao mesmo tempo, né? Assim por dizer. Eles são essas ferramentas diárias que nos dão para que possamos nos transformarmos. Ele continua, olha lá, né? E por estarem unidos com o Cristo, vocês também têm essa natureza e ele domina todos os poderes e as autoridades espirituais. Quando a gente está com Cristo, a gente consegue ter essa sensibilidade de enxergar as coisas com outros olhos, de ter uma compreensão diferente, de falar com sabedoria, sem ferir o outro, sem enganar o outro, sem ser ignorante com o outro e com nós mesmos também. Então olha que poder espiritual que Jesus Cristo tem na nossa vida se a gente andar com Ele. É uma coisa valiosa e é gratuita, viu? Estar com Jesus não cobra nada, só cobra a nossa responsabilidade, a nossa coragem, a nossa persistência no caminho da verdade e da vida. Então ele continua, olha lá. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncisados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Olha só, né? Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus e o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Então, quando a gente está com Jesus, a gente compreende as nossas imperfeições, a gente compreende os nossos erros, assume a responsabilidade da nossa vida, a gente deixa de culpar o outro pelas coisas que a gente mesmo faz e a gente começa atrás das correções, a gente consegue ir atrás com coragem, com sabedoria, com ânimo de melhorar, de tornar pessoas melhores. E olha lá, né, que aí eu vou dar continuidade aqui para vocês. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus, e que não tinha lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-o na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando aos prisioneiros no seu desfile da vitória. Então,
A gente sabe que Jesus Cristo veio nos trazer uma direção, veio nos trazer um modo de vivenciar as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? Ele veio nos ensinar a saber, a ter essa responsabilidade. E o quanto é importante isso. Portanto, ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova e o sábado. Olha lá. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá à realidade. Desculpa, que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês por meio de dizer, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana. Pensa, elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimento e mantém unido por meio de juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Olha só que interessante isso, né? Então, a gente está com Cristo, a gente sabe dessa responsabilidade, a gente busca essa transformação e vai atrás, né? A gente consegue enxergar as coisas que estão à nossa frente, a gente consegue fazer essa transformação. Então, o nosso querido Emmanuel, ele vem trazer essa reflexão também que a gente vai ler agora. Ó, entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si, a dos que o conhecem por meio de informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Então, como foi dito anteriormente, a gente conhece Jesus Cristo e Deus através do estudo evangélico, né? E se a gente não tem esse conhecimento do estudo, a gente recebe os benefícios. Quais são os benefícios que a gente recebe? Os milagres, assim por dizer, né? Os cuidados, os livramentos, né? A paz do coração, a paz da mente. Olha só quanto o contato que a gente tem com a espiritualidade, com Jesus e com Deus. Se a gente não tem através do estudo, a gente tem através dos benefícios. E ele continua: os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, deve-se-á falar do Evangelho. Então, nós que já recebemos e continuamos a receber os ensinamentos evangélicos, cabe a nós agora exercitar, botar a mão na massa e partilhar o ensinamento evangélico com as pessoas que estão à nossa volta. Como você vai fazer isso? Através da sua conduta, através da correção das suas imperfeições, assumindo a responsabilidade da sua vida, assumindo o que você faz para os outros sem se tornar vítima. Olha só, olha quanta coisa boa que a gente recebe, né? Quantos ensinamentos. É doloroso escutar isso? Lógico que é, mas é uma realidade que a gente tem que acreditar. A gente não está aqui só para receber as coisas materiais. Essas coisas materiais que a gente recebe são ferramentas que Deus nos proporciona para que possamos dar continuidade na nossa evolução. Que saibamos utilizar essas ferramentas com sabedoria, com amor e com muito carinho, né? E assim a gente vai praticando o evangelho vivo todos os dias na nossa vida. Ele continua, olha lá, né? A essa está. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Como que a gente encontrou Jesus Cristo na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano. Olha só, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum,
para que a nova luz se faça no raciocínio. Então, Jesus Cristo ele vai se manifestar na nossa vida não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. Ele vai estar do nosso lado quando a gente passar por uma dificuldade. Aí cabe a nós, novamente, olha só, cabe a nós enxergar Jesus Cristo do nosso lado. Sabendo que as coisas vão passar, que são passageiras, que são as necessidades que a gente tem que passar para o melhoramento da nossa conduta, da nossa responsabilidade, do aperfeiçoamento das nossas imperfeições, corrigindo-as. Olha só, né? Então a gente tem que observar isso. Jesus Cristo a todo momento está ao nosso lado. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que lhe observaram a salvadora caridade. Então muitos conhecem Jesus Cristo através do estudo, né? Através das aplicações evangélicas. E outras conheceram Jesus, que a gente vê através dos relatos históricos, que foram curadas das suas enfermidades, que foram libertadas dos falsos demônios, assim por dizer, né? Que são os irmãos inferiores. Olha aí, a gente vê os dois lados de Jesus Cristo, tanto estendendo a mão àqueles irmãos necessitados, como a prática do Evangelho, ensinando, sendo um modelo para nós, até os dias de hoje, né, que vai ser eterno. E ele continua, é indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam a alegria na dádiva, né, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Então, a gente tem que ser o testemunho da fé, a gente tem que ser testemunho do Evangelho vivo todos os dias. Estou passando por uma dificuldade? Jesus Cristo está comigo. Vamos manter pensamentos fortalecidos, pensamentos salutares, pensamentos positivos, fazer minha oração, né? Fazer a minha vigília, né? Das condutas que eu estou tomando. E a gente tem que observar bastante isso, a gente tem que pegar essas informações e aplicar no nosso dia a dia. É difícil? É, mas a gente consegue. Quando a gente está com Cristo, a gente consegue conquistar muita coisa. Certo? E para finalizar, ele continua. Não bastará fartar-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. A gente tem que ser essa ferramenta de Jesus aqui na Terra. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Cada um, assim por dizer, tem a sua missão a ser cumprida. Cabe a você exercitar, não cabe a outra pessoa. Se você tem essa consciência hoje, arregaça as mangas e bora trabalhar. Jesus Cristo que é trabalhador. Muitas recapitulações fantasiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Olha aí, ó. Então, você viu? Jesus Cristo já está nos chamando na responsabilidade, ó, desde quando ele veio. A gente que está tendo essa consciência agora, cabe nós arregaçar essas mangas aí, trabalhar e estudar e se dedicar à nossa evolução, a se dedicar à nossa transformação dentro do nosso lar, com as pessoas que estão partilhando o nosso convívio, com as pessoas fora do nosso círculo pessoal, né, dentro de um trabalho, numa rua. A gente tem que ser esse evangelho vivo aí na Terra. A gente tem que exercitar, a gente só vai conseguir fazer isso através da prática. Não tem como a gente apenas estudar e adquirir esse conhecimento se a gente não praticar. Não adianta nada. A gente vai estar jogando informação fora. Então, Jesus Cristo quer que a gente receba as informações, põe em prática para o nosso benefício e para o benefício de outras pessoas que estão à nossa volta. Aí a pessoa que está do seu lado fala assim, nossa, fulano
tá mudado, o que está acontecendo? Aí quando vai ver, ela vai ver o Cristo vivendo na vida da pessoa. Vai ver o quanto que a pessoa se transforma, o quanto que a pessoa melhora. Tá certo? Isso é muito bom. Agora a gente guarda essas informações, tá? Que a gente agora vai para o nosso passe. Depois do nosso passe, a gente vai para as nossas vibrações, que é a doação dos nossos sentimentos. E também depois a gente vai para nosso encerramento, tá ok? Então, novamente, quem se sentir mais confortável, fecha os olhos. Quem não se sentir, não tem problema nenhum. Só deixe o seu pensamento, o seu coração ligado a Jesus e a Deus. E assim a gente consegue fazer a nossa parte, tá ok? Então, com os nossos pensamentos ligados a Jesus e a Deus, vamos acalmar o nosso coração e nossa mente. E assim, tranquilizados e harmonizados, vamos nos imaginarmos sentados em um parque, esverdeado com suas naturezas, né? Com suas flores verdes, com seu gramado verdinho. A gente consegue escutar os pássaros passando à nossa volta, a gente consegue visualizar os insetos, né? As borboletas passando à nossa volta. A gente consegue ver as flores coloridas que estão espalhadas por esse parque. E assim a gente se sente em paz, se sente tranquilizados. A gente consegue sentir o nosso coração batendo, os nossos pensamentos relaxados e aos nossos irmãos que vêm caminhando em nossa direção. Nos recebem de braços abertos e assim a gente levanta e abraça cada um deles, agradecendo a presença, agradecendo o cuidado. E a gente fica em pé e esses irmãos fazem um círculo à nossa volta. Ele pede novamente que mantenhamos firmes nossos pensamentos em Jesus e em Deus. E nesse momento, a gente conversa com o nosso Criador. Querido Pai, perdoe as nossas imperfeições. Nos instrua, Senhor, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores dentro dos nossos lares, dentro do nosso convívio profissional e até mesmo no convívio social. Que possamos enxergar a nós mesmos com os mesmos olhos que o Senhor nos enxerga. Que possamos ver as nossas imperfeições e não sentir medo, mas sentir coragem para a nossa transformação. Que possamos pegar as nossas dores como os filhos pequenos que o Senhor nos pega e assim acalmando o nosso coração, a nossa mente, mostrando o devido caminho a ser seguido. Que as nossas dores e as nossas chagas espirituais e do corpo sejam curados nesse exato momento. Que conseguimos sentir, Senhor, a Tua presença, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua compaixão. Agradecemos, Senhor, por todos os dias recebermos a oportunidade de transformação. Apesar de que muitas vezes, Senhor, a gente caia, a gente desanime, mas que possamos ter um pensamento firme que o Senhor está conosco todos os santos dias até a infinidade. E assim conseguimos sentir essa presença de Jesus no nosso coração, do nosso Mestre. A gente se sente mais alegre, mais harmonizado, mais tranquilizado. A gente consegue transbordar esse amor, esse carinho, essa compaixão. E nesse momento, a equipe espiritual agradece pela oportunidade de trabalho, agradece também por vocês estarem aqui e que possamos estar novamente cada vez mais nesse desenvolvimento, nesse crescimento espiritual. E assim, vamos voltar para os nossos lares, acomodando o nosso corpo, com os pensamentos cheios de alegria, cheios de amor, a gente consegue envolver o nosso planeta Terra
e muita sabedoria, e muito amor, e muita compaixão e muita alegria. Aos nossos dirigentes políticos de todas as nações, principalmente do nosso querido Brasil, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor, a nossa paz e a nossa alegria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram em cárceres fisicamente e espiritualmente, recebam o nosso desejo de renovação, pensamentos de paz e de harmonia e de amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e até mesmo dos seus lares, recebam a nossa resignação, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e até mesmo nos orfanatos, recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor e a nossa paz. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé e o nosso amor. A todos os dirigentes religiosos das suas crenças, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa boa vontade e o nosso amor. E assim, Senhor, se for permitido que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar do nosso coração e da nossa mente todas as virtudes que há inata dentro de nós. E assim, Senhor, por onde andarmos, possamos partilhar a todos os nossos irmãos e irmãs necessitados. Aos nossos irmãos espirituais, deixamos amor, paz, alegria, harmonia e que possa ser utilizada aonde for mais necessário. Senhor, agradecemos por essa oportunidade de doação, que possamos estar em harmonia, que possamos estar em sintonia com o Senhor a todo instante, servindo de exemplo aos nossos irmãos necessitados e a nós mesmos. Que cada passo que dermos na fenda da nossa evolução, do nosso dia a dia, que possamos sentir a sua presença, que possamos estar em união, que possamos escutar os seus conselhos, que possamos deixar que a sua vontade seja feita sobre a nossa vida, que possamos ter mais coragem, mais sabedoria, mais discernimento e mais amor para continuarmos no caminho correto. Que cada passo que dermos, Senhor, mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente caia, que o Senhor sustente as nossas mãos. E assim, Senhor, agradecidos estamos por essa oportunidade, que possamos estar aqui na próxima semana, no próximo estudo evangélico, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Sinto até mais feliz, mais alegre, mais harmonizado. Boa noite, Maria. Deixa eu ver quem está mais aqui. Querida amiga Renata, seja bem-vinda. Durvalina, Esther, seja bem-vinda. Angelina Colombo, seja bem-vinda. Natália Santos, seja bem-vinda, minha querida amiga. Denise Loureiro, seja bem-vinda. Um abraço para o Alexandre, meu querido amigo. Isso aí, eu gosto tanto de vocês. É muito bom. Muito bom mesmo. O pessoal mandando seus emojis de amor e carinho. Né? Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Não se esqueçam, tá? De tomar aguinha frutificada, de dar aguinha para o seu pet, para o seu ente querido, né? Que vocês possam ter um ótimo final de semana, que amanhã já é sexta-feira, então vamos curtir com sabedoria. E que possamos estar aqui, né, no domingo, dando a continuidade no estudo com o nosso querido Cláudio. Né? E graças a Deus a nossa internet não caiu apesar da chuva. Olha só que alegria. Né? Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado, Denise, pelas palestras, né? Pela oportunidade. Eu também tô agradecendo aqui a vocês. Maria do Carmo, seja bem-vinda também. Um beijo no coração de vocês. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Tá bom? Tchau!